Fala galera, tudo bom pessoal? Dando prosseguimento então ao nosso conteúdo de advérbio, tá? Então quero trabalhar com vocês agora a classificação dos advérbios. Pessoal, para mim, a parte mais importante é onde a gente vai conseguir definir o que é um adjunto adverbial de lugar, um adjunto adverbial de modo, um adjunto adverbial de tempo. Eu já adianto para vocês, pessoal, cuidem muito esse conteúdo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é um conteúdo, ou uma divisão, uma subdivisão dentro de um conteúdo maior, que é advérbio, que é praticamente, pessoal, ou impossível vocês ficarem decorando. Tá? Então, a grande sacada aqui dentro é ler o contexto, ou ler a oração e tentar, dentro dessa oração, verificar o que ele está fazendo, o que aquele advérbio está fazendo. Se ele está dando uma ideia de acréscimo, se ele está dando uma ideia de afirmação, se ele está dando uma ideia de negação, se ele está dando uma ideia de modo, de meio, de instrumento. E já vou passar uma dica para vocês aqui, pessoal, que é uma dica que eu demorei, quando eu estudava para concurso público, anos para conseguir compreender. Quando vocês estudam advérbio, muitos alunos vêm e me perguntam: Fabrício, eu não posso estudar advérbio com outra classe de palavra gramatical? O advérbio eu estudo sozinho, de maneira isolada? Pessoal, quando vocês estudarem advérbio, tentem estudar advérbio junto com preposição. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque vocês sabem que lá na preposição, a preposição, ela pode ou não pode ter valor. Então, ela vai ter valor, pessoal, de aproximidade, ela vai ter valor de instrumento. Então, ela vai ter diversos valores. Quando vocês trabalham, pessoal, com uma frase ou com um adjunto adverbial, a grande probabilidade desse adjunto adverbial vir com preposição é muito alta, pessoal. É muito alta. E aqui eu estou falando alta em concurso público, pessoal, certamente acima de 70%. Fabrício, tu está conseguindo quantificar? Não, pessoal, não. Mas aí eu estou falando aqui de 15 anos, pessoal, estudando, realizando, sendo reprovado, uh, sendo aprovado em concursos públicos e, mais do que isso, sendo professor de língua portuguesa. Então, mais do que necessariamente vir aqui explicar para vocês esses conteúdos, eu também passo pelas mesmas situações que vocês passam. Já passei por situações aqui dentro de não conseguir passar para gabarito, de não conseguir resolver uma ou outra questão que eu demorei 10 minutos, e assim sucessivamente. Então, todas as coisas que já aconteceram com vocês, já aconteceram comigo também. Mas o que acontece, pessoal? Aconteceu ao longo desses anos. Hoje já não acontece mais porque já aconteceu. Então, eu não vou ratear duas vezes numa coisa que eu sei que vai dar errado. Então, o que acontece? Estudem, pessoal, concomitante, advérbio com preposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque advérbio ele pode não vir com preposição? Óbvio que sim. João não gosta de bolacha. Então, quando eu coloco para vocês aqui dentro que João não gosta de bolacha, o que eu estou dizendo agora aqui, pessoal? Que esse não é um advérbio, obviamente, a gente vai estudar a partir de agora de negação, que ele está modificando o sentido do verbo, portanto, o verbo gostar agora aqui dentro, e mais do que isso, ele não está agora aqui dentro com o uso de preposição. Mas no momento que eu falo João gosta de bolacha na boca, né, ficou estranha a frase, né, pessoal? Acho que vou mudar, tá? Eu vou colocar outra aqui. Vou colocar aquela que eu coloquei, tá? João beijou a namorada na boca. Senão vai ficar estranha aquela frase, né?
Então, beijou a namorada na boca, pessoal. Esse na boca fica muito evidente para vocês agora aqui, que são duas palavras. Fabrício, então tu está trabalhando com uma locução adverbial? Claro, óbvio que sim. Porque locução são dois ou mais elementos com valor de um único. Então, esse na boca são dois elementos. Então, é uma locução adverbial. E dentro dessa locução adverbial, vocês têm a palavra, agora aqui a contração do e mais a. Então, ó, preposição agora aqui dentro, tá? Então, quem traz esse valor, quem traz esse sentido, também é o advérbio. Mas cuidem também, pessoal. Eu sei que são várias regrinhas para ficar decorando, várias regrinhas para compreender, entender todo esse processo. Quando nós estudamos preposição, que é aqueles exemplos que eu coloquei para vocês, falei para Carlos, falei de Carlos, falei com Carlos, falei em Carlos. Vocês sabem nos exemplos que eu coloquei ali para vocês, está nos vídeos anteriores, que eles podem trazer sentido ou eles podem, pessoal, não trazer sentido, tá? Então, também cuidem isso aqui, tá? É extremamente importante. Porque às vezes a gente fica procurando uma preposição e fica procurando sentido naquela preposição. Não, pessoal, ela está ligando palavra com palavra, palavra com oração, oração com oração. Então vocês têm que entender que o advérbio ele vai trazer, sim, ele é um amplificador ou modificador, sim. A preposição ela pode trazer um sentido, sim. Então esses dois conteúdos eles vêm para se completar, tá? Então atentem e cuidem para isso aqui, pessoal, para não dar problema, tá? Olhem agora aqui, pessoal. Classificação, então, de afirmação, realmente eles vieram. De dúvida, certo, perdesse o senso. De intensidade, a prova foi muito fácil. Isto não é nada fácil. Que bom, quanto insisto, o desenho estava apenas esboçado. Como comem, de lugar. Demorou, mas chegou longe. Vou só tirar esse elemento aqui. Ó, querendo. Aqui assim. Por qual motivo, por qual razão não ficamos por aqui? De modo, eu terminava depressa os meus deveres, nós estamos indo bem na competição. De negação, pessoal, eu nem vi isso passar, não aceitamos mais isso. De tempo, cedo ou tarde, atingiremos nossos objetivos. Sempre que precisar de algo, basta chamar-me, tá? Gente, eu só trouxe os exemplos ali, mas depois, pessoal, eu vou trazer para vocês agora aqui dentro, tá? Propriamente a classificação dos advérbios, tá? Então não se preocupem, vou trazer para vocês ali dentro a classificação e, como consequência, alguns advérbios, tá? Pessoal, o que são advérbios interrogativos? Então, advérbios interrogativos, geralmente, pessoal, geralmente eles vêm com um ponto de interrogação, tá? Muito se confunde com pronomes relativos, que, quem, o qual, cujo, onde, tá? Então, vocês vão ter a presença de quem, vocês vão ter a presença do onde, vocês vão ter a presença do que, vocês vão ter a presença do quem, vocês vão ter a presença do como, vocês vão ter a presença do quando. Geralmente, pessoal, vocês vão ter ponto de interrogação, tá? Aí vai depender se a ordem ou se o teu discurso é um discurso direto ou se teu discurso é um discurso indireto. O que é um discurso indireto, pessoal? Indireto, vocês vão ter a presença predominante do quê? Então, Fabrício sempre diz uma frase. Ó, então vou colocar aqui, pessoal, o que seria esse discurso, tá? Então, Fabrício sempre diz uma frase. Então, vem um aposto agora aqui.
Ó, abre aspas, porque é discurso direto, vai dar certo. Fecha aspas agora aqui e ponto final, tá? Lembrando, pessoal, que esse ponto agora aqui fora das aspas, ele está aqui para fechar o raciocínio da oração como um todo. E esse sinal de pontuação agora aqui é o sinal de pontuação que se refere única e exclusivamente para as aspas aqui dentro, tá? E só revisitando, só lembrando, pessoal, o sinal de pontuação que vale para fora, vale para dentro. Mas o sinal de pontuação que vale para dentro, não vale para fora. Ou seja, se eu não tivesse um ponto de exclamação aqui dentro, eu deduziria que o sinal ali dentro seria o ponto final. Só que o ponto final aqui dentro, tá? Desculpa, o ponto de exclamação aqui dentro não vale aqui para fora. Porque agora vocês têm que entender essa frase agora aqui da seguinte maneira. Esse sinal de pontuação aqui fora, ele vale para a frase como um todo, tá? E aquele sinal ali, ele vale apenas para esse elemento agora aqui. Fica bem evidente, fica bem claro isso aqui, tá? Então só atentem, só cuidem. Pessoal, isso aqui é um discurso direto, ou seja, é só a reprodução fiel das falas de um terceiro. Como é que eu transformo esse discurso direto num indireto? Eu vou simplesmente acrescentar o quê? Fabrício sempre diz que vai dar certo. Então, o que que aconteceu, pessoal? Agora, vocês estão percebendo agora aqui que essa fala é a fala de uma pessoa que ouviu esse Fabrício, tá? E certamente nesse processo, nesse diálogo agora aqui, Fabrício não esteja presente. Certamente aqui deve ser Ricardo e Isadora, ó. E aqui dentro é as falas, certamente de quem? De Ricardo e Fabrício, porque agora o Ricardo e o Fabrício estavam dialogando e o Fabrício disse vai dar certo. Então o Ricardo agora vai reproduzir essas falas para quem? Para Isadora, tá? Então ele vai agora fazer essa reprodução. E para fazer esse discurso indireto, pessoal, eu tenho algumas particularidades aqui dentro. E uma dessas particularidades é o acréscimo do que, tá? Então, notem, pessoal, olhem para cá. Advérbio de causa. Por qual motivo ou qual razão choras? Não sei por que choras, né? De lugar onde mora. Indaguei onde morava. De modo como aprendeu. Então, vocês vão perceber que ali o ponto de interrogação é presente, no indireto já não. Perguntei como aprendeu, de tempo quando voltas. Pergunto quando voltas, tá? Então, pessoal, praticamente isso aqui, tá? O que que é uma locução adverbial, pessoal, tá? Esse conteúdo aqui já venho falando para vocês que é um conteúdo extremamente importante. A primeira vez, pessoal, que esse conteúdo é apresentado para vocês é lá nas locuções adjetivas, tá? Então, o que que é uma locução? São sempre dois ou mais elementos com valor de um único elemento. Então, vocês vão perceber que a locução adverbial ela é formada por preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo, preposição mais advérbio. Tá? Essa é a fórmula, essa é a característica de uma locução adverbial.
Então, como é que é formada uma locução prepositiva? Advérbio mais preposição ou preposição mais substantivo mais advérbio? Como é que é formado agora uma locução adverbial? Preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo e preposição mais advérbio. Então é muito complicado, pessoal, agora aqui dentro, vocês conseguirem entender esse conteúdo através dessa lógica. É bem mais fácil vocês decorarem. Mas mais do que isso, pessoal, é importante aqui dentro vocês entenderem que existem as locuções, tá? Então, olhem agora aqui, ó. Preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo e preposição mais advérbio, tá? E eu coloco ali para vocês, deixa eu só voltar agora aqui, eu coloco ali para vocês o seguinte, pessoal. Eu falo assim, ó, eu sei que é um conteúdo extremamente complexo. Por quê? Porque se eu tenho preposição mais substantivo, e eu tenho preposição mais adjetivo e preposição mais advérbio, eu tenho que saber o que é substantivo, eu tenho que saber o que é adjetivo e eu tenho que saber o que é advérbio. Então, no mínimo, saber substantivo, saber adjetivo e saber advérbio, eu estou falando de mais ou menos, pessoal, 100 páginas dentro da gramática. Então, é mais fácil nesse conteúdo agora aqui, vocês verificarem alguns requisitos que tem. Tipo, qual, pessoal? Quais são os requisitos aqui dentro? Ó, deu problema aqui. Não sei o que houve. Deixa eu só pautar de novo aqui com vocês, pessoal. Estranho. Quais são os requisitos, pessoal, enquanto ele abre ali dentro, tá? Os requisitos, pessoal, são o seguinte. Vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas se é uma locução, eu posso trocar por um outro advérbio de mesmo valor semântico? Pode, pessoal. Pode. Outra característica importante. O advérbio ou a locução adverbial, ela vai estar próxima de um adjetivo, ela vai estar próxima de um verbo e ela vai estar próxima, pessoal, até mesmo do próprio advérbio, tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Deixa eu só pegar uma questão aqui dentro, que é uma questão de artigo. Se eu acho a questão aqui, deixa ele carregar. Deixa eu só ver se eu acho a questão de artigo. Tem uma questão de artigo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que ela tá? Tá. Não, aqui, ó. Aqui, pessoal, essa questão aqui, ó. Deixa eu ver se ela é de adjetivo, de locução adjetivo, tá? Pessoal, olhem para essa questão aqui, ó. Como é que eu vou identificar uma locução? Pensem comigo o seguinte. Vi aos pés o lado adormecido, o menino de propósito afrontou a vertigem, enquanto o barão de pé na margem sorria com orgulho, conhecendo a força de atração do abismo, a ideia de vingança agora o enchia de horror. Então, isso aqui, pessoal, é um caso evidente de locução. Não tem nem que argumentar. Locução. No caso em tela, ele está perguntando para vocês uma locução adjetiva. Mas aqui dentro, vocês vão ter exemplos de locução adverbial também. Então, a grande sacada de vocês é o seguinte: como eu identifico uma locução adjetiva e como eu identifico uma locução adverbial? Pessoal, a partir desse exato momento, vocês têm que ir para a base. A base, ou seja, metaforicamente falando, feijão com arroz. O adjetivo, pessoal, ele tem que estar próximo de quem? O adjetivo, ele tem que estar próximo de um substantivo. Então, ele tem que estar próximo de um substantivo. E o advérbio, ele tem que modificar quem?
ele tem que modificar um verbo, ele tem que modificar um adjetivo e ele tem que modificar o próprio advérbio. Então, agora você já consegue resolver essa questão. É olhar para esse elemento, que é a nossa locução, e colocar ele aqui. E colocar ele aqui. E colocar ele aqui para o seu antecessor, porque ele está próximo, né? E colocar ele aqui para o seu antecessor e colocar ele aqui para o seu antecessor. Pessoal, olhem para cá. Via aos pés o lado adormecido. Via para nós é verbo. Se é verbo, vocês já sabem que é uma locução adverbial. Então não poderia ser a alternativa correta, tá? Porque justamente aqui dentro, nessa questão, ele está perguntando uma locução adjetiva. O menino de propósito. Opa, menino é substantivo. Então talvez seja essa. Enquanto o Barão de Pé, na margem, sorria do verbo sorrir. Então, locução adverbial. Conhecendo a força. Opa! Força, substantivo. Então, com toda certeza, poderá sim ser essa. A ideia de vingança agora o enchia do verbo encher. Então, só pode ser uma locução adverbial. Vocês verificaram como é que eu trabalho com esse tipo de questão? O que a banca tentou fazer agora? Agora vocês têm duas assertivas aqui que teoricamente são as corretas. O que tu vai fazer agora? Agora, pessoal, se tu é uma pessoa que lê muito ao longo do teu ano, ao longo dos teus meses, ao longo da tua vida, tu vai com toda certeza conseguir trocar de propósito por propositalmente. Propositalmente, o mente na língua portuguesa forma advérbio. Então, casualmente, eles fizeram toda uma questão, que é a B, né? E que eles colocaram quem na frente? Eles colocaram um substantivo, mas que não está modificando um substantivo, pessoal. Na verdade, está modificando o afrontou. O menino afrontou de propósito a vertigem. Eles só modificaram, só colocaram antes, justamente para confundir o aluno. Fabrício, isso pode acontecer? Claro que pode, pessoal. A gente está falando de concurso público. Isso é óbvio que pode acontecer. Pega o aluno desavisado. Tá, e não aconteceu agora aqui? Vamos testar? Conhecendo a força de atração, a força atrativa. E atrativa é adjetivo. Então, só pode ser essa alternativa correta. Porque propositalmente, para nós, é um advérbio. Conseguir entender, pessoal, a técnica, conseguir entender a lógica, é assim que se resolve uma questão relacionada, pessoal, à locução. Não se decora a locução, pessoal, se compreende as locuções na língua portuguesa, tá? Justamente por causa disso. Só colocar aqui. Então vamos lá, gente, para vocês poderem entender o que são agora as locuções adverbiais, tá? Nós vamos ter várias, e inclusive, pessoal, algumas com uso da crase, tá? Então, por favor, pessoal, atente para esse conteúdo, gente. Atente, pessoal, não é um conteúdo simples, tá? Então, olhem aqui, gente, olhem aqui, pessoal. As cegas com crase, as claras com crase, à toa com crase, a medo, a pressa, as pressas, a pé, a pique, a fundo, a ajustante, a montante, a uma. E aí agora eu trago
várias, 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 pessoal, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo? Foi? E explico para vocês agora aqui dentro, pessoal, em relação àquela lógica que eu falei da questão. Então, o barco à vela está atracado no pier. Ai, meu Deus. Será que esse à vela é uma locução adverbial? Será que é uma locução verbal? Será que é uma locução prepositiva? Será que é uma locução conjuntiva? Que tipo de locução é essa? Porque às vezes nós não conseguimos trocar a locução por uma palavra. Por quê? Porque não existe a palavra na língua portuguesa. Ainda não se foi criado uma palavra adequada para trocar aqui dentro. Então, como é que vocês vão resolver? Vocês vão olhar sempre para o seu antecessor. Então, pensem comigo o seguinte: o barco, a vela, esse a vela agora aqui dentro, pessoal, a vela agora aqui dentro é um substantivo. Se é um substantivo, só pode, pessoal, só pode ser uma locução adjetiva. Então, ó, eles virão com certeza, eles virão certamente. Então, virão é verbo. Ó, eles virão por ali, virão é verbo, modificando o sentido de um verbo. Tranquilo, pessoal? Foi? Beleza, gente. Até a próxima.